Riacho Ipiranga, lá em São Paulo, declarando que o Brasil seria livre, né, de Portugal, que não teria mais domínios, né, não seria mais uma colônia de Portugal. Então, tudo isso começou lá no dia 7 de setembro de 1822, quando foi a independência do Brasil. E a gente vai ouvir, né, a história, como foi a proclamação da República. Né? Dom Pedro, ele ficou no poder até dia 7 de abril de 1831, quando ele renunciou ao trono. Ele renunciou ao trono por causa de problemas, né, que ele começou a ter, tanto na parte social, como na parte política, como na parte econômica, né, do Brasil. Então, ele ali abdicou, ele se retirou do trono, deixando o trono para o filho dele, né? O filho dele, nessa época, só tinha 5 anos de idade. Mas, né, ali os regentes assumiram até que ele tivesse uma idade para que pudesse estar ali no trono. Então, a história vai falar um pouco, inclusive, na novela que nós vimos, que acabou das 6 da Globo, Novo Mundo, ela retratou um pouco a história do Brasil, como aconteceu, né? A gente viu que tinha províncias, depois da independência, que não queriam, né, se afastar de Portugal. E ali elas permaneceram, elas não queriam ser independentes, como o Brasil foi independente. Então ali a gente viu que a América do Sul, né, no caso o Brasil, foi o único país da América do Sul que ficou independente. E aí começou a monarquia. E é o que a gente vai começar a ver, o que é a monarquia. Vamos lá. Depois da proclamação da independência, em 1822, o Brasil foi durante muito tempo uma monarquia. Isto é, foi governado por um imperador. Na monarquia, o governo passa de pai para filho, ou seja, governante não é escolhido pelo povo. Vocês marquem aí, ó, uma monarquia até pelo povo. Então, o que acontecia nessa época? Né? Dom João VI passou o poder para Dom Pedro I, né? Dom Pedro I passou o poder para Dom Pedro II. Então, era uma monarquia. Essa monarquia, tá? Era retratada como um governo que passa de pai para filho, tá? Tia, marcar o que mesmo? Da monarquia até o povo. Eu marquei. Também. Eu também. Então, o que é uma monarquia? Né? É o governo que passa de pai para filho, não tem tempo, tá? Pode ficar 1 ano, 2 anos, 6 meses, aí o rei, né, na época, ele saía do seu trono, ele abdicava do seu trono, ele não queria mais ser o imperador e ele passava para o seu filho, e assim sucessivamente, tá? Isso era uma monarquia. O governo de Dom Pedro I foi marcado por muitas insatisfações da população. Como eu falei, ele teve vários problemas, né, sociais, econômicos e políticos, tá? Porque ele proclamou lá a independência. Ele proclamou a independência. Ele proclamou a independência para que o Brasil fosse livre, né, para que não houvesse mais essa ditadura, não houvesse mais um governo
de Portugal mandando, mas acontece que ele começou a fazer coisas, né, que a população, que os políticos na época e outras pessoas, né, do exército não ficaram satisfeitas. E por causa disso ele saiu do trono, abdicou do trono. É o que a gente vai ver aqui, ó. Em 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono e deixou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, como seu sucessor. Até que o herdeiro tivesse idade para assumir o trono, o país foi governado temporariamente por regentes. Né? Ele tinha 5 anos. Como que uma criança de 5 anos vai governar um país? Não tem como, né? Ele não sabe nada, não sabe falar direito, uma criança de 5 anos. Então os regentes assumiram até que Dom Pedro, né? Até que Dom Alcântara, né? Pedro de Alcântara, tivesse idade suficiente para governar. O governo dos regentes terminou em 1840, quando Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. Vamos marcar aí, ó. O governo dos regentes terminou em 1840, quando Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. O governo de Dom Pedro II foi marcado pela modernização, né, no país. Então, Dom Pedro II ele veio modernizar, né, o nosso país. Apesar de passar por vários problemas, né, porque o pai dele tinha deixado vários problemas, né, saiu do poder por causa de problemas que ele mesmo causou, né? Então ele saiu do poder, deixou o filho dele, e o filho dele ele queria modernizar o sistema do nosso país. Mas muitos problemas foram encontrados, né? Mas ele conseguiu fazer com que o Brasil se modernizasse. No final de 1880, vários grupos da sociedade estavam insatisfeitos com a monarquia. Ninguém queria mais, né, esse poder monárquico. Então, na época, muitos brasileiros queriam que o Brasil se tornasse uma república. O que é uma república, gente? É quando o governo, né, é administrado por um presidente. E esse presidente, ele é eleito pelo povo, né? O povo que mora no Brasil elege o seu presidente. O povo que mora lá nos Estados Unidos vai eleger o presidente lá dos Estados Unidos. Como está acontecendo agora. Nos Estados Unidos está acontecendo as eleições presidenciais. Que são aqueles anúncios que ficam falando seus números. Aí o que acontece? O povo é quem vota, né? É o povo quem coloca um governante, né, para governar, para administrar o país. É o povo. Antigamente, como é que acontecia? O quê? Como é que acontecia antigamente? Era o povo que elegia? Não. Era por que acontecia? Era que o... Ai, meu Deus do céu. O poder Passando pai para filho. passava de pai para filho, tá? A monarquia, quando se passava de pai para filho, né? Não tinha tempo determinado. Se não tinha Podia ser, irmão. Não, era só pai para filho, né? E na República, a República foi quando o povo elege um presidente. Marca aí, ó, República. Isto é, que fosse governado por um presidente eleito pelas pessoas que moravam aqui. Então, lá da República até aqui. Aonde? No
no quarto parágrafo. Aqui? Quarto parágrafo. Tia. República, isto é, que fosse governar. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Então, marquem para mim, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Então, quem foi o primeiro presidente do Brasil? Né? Que foi eleito, no caso aí, pelo povo. Tia, Atualmente, o presidente da República Brasileira, ele é eleito pelo povo. E as eleições, elas acontecem de 4 em 4 anos. Esse ano está acontecendo as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. tia. Daqui, acho que é 2022, vai acontecer para presidente. Tá? Então, de 4 em 4 anos, existem as eleições, tá? Existem as eleições. Quem elege? O povo. Então, isso é uma república, tá? A república, né, é quando o povo elege os seus governantes. A monarquia é quando se passa de pai para filho, sem data, tá? O pai pode governar 6 meses, 3 meses, o filho pode governar 5 anos, 6 anos, tá? Não existia o tempo de governo. Mas hoje, na República, existe o tempo de governo, que é o de 4 em 4 anos, que muda, né? Se tiver que ser mudado, vai mudar. Então, então a gente vê aí a história da proclamação da República, tá? A história da proclamação da República. Tem as atividades, vamos fazer as atividades, tá? Depois, vocês só vão fazer as correções com o gabarito que eu vou mandar aí para vocês. Tchau, um beijo e até amanhã.